neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que ele dá. Dia a dia a vida a ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a vós, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, quero sim viver obediente ao Rei. Ele é meu Senhor, meu guia e protetor. A Jesus darei louvores, gratidão pelo seu amor que demonstrou na cruz, pelo seu triunfo sobre a morte e o mal. Glória, glória a Cristo, o grande Salvador, o meu Senhor e Redentor. O meu
Entendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo, falando em São Mateus capítulo 24, versículo 32 ao versículo 35. Ouvintes amados, que Deus nos ajude a aproveitar esse tempo que temos de ouvir advertências através das quais nós podemos, ainda em tempo, nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e nos preparar para aquele grande momento que esta geração espera, consciente ou inconscientemente. Não passará esta geração que estamos vivendo sem que tudo aconteça. Como nós podemos falar assim? Sim, baseados nas Escrituras, no que Jesus disse. Ele disse que a geração que visse a figueira brotar, esta geração não passaria sem que tudo acontecesse. Nós sabemos que essa figueira se refere a Israel. Os judeus, eles seriam dispersos por todas as nações. E quando brotasse novamente, não passaria a geração que visse esta figueira brotar, porque as árvores se referem aos gentios, mas a figueira se refere aos judeus. As árvores dariam seus frutos e a figueira brotaria ao mesmo tempo. Então Jesus não estava se referindo àquela geração presente, quando ele estava falando naquele presente momento. Ele estava se referindo à geração que visse as folhas brotarem das árvores e que visse a figueira brotar. Ele proferiu a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele deu exatamente os sinais. Quando virdes acontecer estas coisas, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Vamos lançar mão, nesse instante, da mensagem do profeta desta era, a segunda vinda de Cristo. Ele diz que estava em Bombay, Índia. Ele diz assim, recentemente, ele falando em 1957, enquanto eu e o meu menino Billy Paul estávamos lá num grande culto onde dezenas de milhares de hindus deram seus corações a Cristo, veio um grande aviso. Agora, quero que vocês reparem a inteligência da natureza. E vejam como a natureza é uma Bíblia aberta. De repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos
na cidade começaram a ir embora, ir para o campo. Agora, na Índia, as suas cercas não são como as nossas. Seus muros, suas cercas. Eles não têm cercas de madeira. Têm cercas grandes de pedras, as quais são construídas altas, aquelas muralhas altas de pedras. Logo notamos que todo o gado, ovelhas, bois, começaram a afastar dos muros e prédios e irem para o meio do campo, onde eles começaram a formar e andar em círculo. O gado, as ovelhas, os bois, não é? Então, de repente, um grande terremoto atingiu e derrubou os muros. Os passarinhos não voltaram e o gado ficou nos pastos. Porém, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. Está aí uma Bíblia aberta ou não está? Os passarinhos fugiram das muralhas onde eles tinham seus ninhos. O gado saiu daquela sombra, saiu daquela organização religiosa onde havia se descansado. Ela ia cair, a grande Babilônia tem caído. Caiu a grande Babilônia. E se alguma reis, se algum animal daquele ficasse ali, seria esmagado. Não é o que o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 diz? Sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, para que não sejam esmagados, esbagaçados pelas suas muralhas, nas quais vocês têm descansado. Oh, meus amados, isto é Deus nos falando. Vejam só, enquanto os passarinhos, o gado, fugiu do juízo, os homens continuaram pensando que tudo estava bom. E os passarinhos continuaram lá no campo. O gado não voltou. No dia seguinte, um outro terremoto abalou a terra. E mais prédios caíram. E os projéteis voaram. Somente no terceiro dia, o gado pôde voltar. Os passarinhos voltaram. Isto significava que havia cessado o perigo. O que havia de cair estava por terra. Naturalmente, eles não tinham mais aquelas sombras daquelas muralhas que foram por terra. Naturalmente, eles não tinham mais os seus ninhos entre aquelas pedras. Mas agora eles voltaram. Voltaram para a cidade. Os passarinhos, o próprio gado. Por que é que eles têm a vaca como uma coisa divina? Lá na Índia, alguma coisa está testificando dentro deles que há uma Bíblia na natureza? Que há uma advertência na natureza? Aquele que alimenta os pardais, aquele que trouxe suas criaturas pequenas para dentro da arca, ainda vive e reina. Ainda fala com os passarinhos que vem um terremoto. E os passarinhos e os animais ainda podem usar de sua inteligência para entender que há um juízo por perto rondando a terra. Os animais do campo, sendo animais irracionais, ainda têm a inteligência de entenderem tempo de fugirem
fugirem do juízo, entenderem a voz de Deus. Enquanto os homens blasfemam, enquanto os homens blasfemavam lá no dilúvio, na véspera do dilúvio, animais, passarinhos estavam entrando na arca. Enquanto homens inteligentes, doutores, estavam blasfemando. Oh, como isso deve prender a atenção, sacudir uma alma dormente para cair em si e refletir com um bom senso, com um verdadeiro bom senso cristão, a hora em que estamos vivendo. Deveria nos sacudir e nos levar a todos nós que nos chamamos a nós mesmos de cristãos, a nos abrigarmos em Cristo, na sua palavra. Os passarinhos, o gado, tudo fugiu para longe dos grandes muros, das grandes coisas que os mataria se eles não tivessem fugido. Eles seriam mortos, amassados nas fendas das pedras, enquanto os muros balançavam para lá e para cá. Sinais de sua vinda. Oh, sim, é um grande dia em que estamos vivendo agora. Terremotos em diversos lugares. Pestes e todas aquelas coisas que Jesus falou estão aqui. E no meu ponto de vista, eu não vejo nada que reste senão a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Jesus, em seu discurso a seu povo, disse: aprendei a parábola de todas as árvores, a parábola da figueira e de todas as árvores. São Lucas 21, versículo 29. E quando virdes estas coisas se realizarem, sabeis que o tempo está próximo. São Mateus 24, 32, 33. Reparem o que é a figueira. Tem sido a nação judaica. Reparem o que são as árvores. São as denominações gentílicas que floresceram com grandes avivamentos nestes últimos dias passados. Grandes evangelistas, grandes pregadores se levantaram. Não foi como no tempo de Wesley, de Lutero, que foi somente na Alemanha, de Wesley, que foi somente na Inglaterra e alguns países, algumas colônias da Grã-Bretanha. Não. Ultimamente, o avivamento, os missionários foram enviados por toda a terra. O evangelho foi enviado a todas as criaturas. A coisa é totalmente diferente agora. As árvores floresceram, as denominações deram seus frutos para a mensagem. Para os eleitos serem arrebatados, serem preparados para o arrebatamento. O sistema deu a vida e agora a semente foi tirada do sistema. A natureza é uma Bíblia, continua afirmando. O lavrador plantou um pé de milho, o grão de milho, e aquilo cresceu. A vida veio através do sistema. Mas logo, logo, tudo aquilo que floresceu, tudo aquilo que esteve verde antes, secou. E a vida voltou para o grão. Daquele sistema foram colhidos os frutos. Ah, como isso é simplesmente luz no entardecer. Zacarias disse que haveria luz no entardecer. O entardecer indica trevas. Está dizendo que haveria trevas. Mas nas trevas haveria luz. E a luz seria a mensagem do último mensageiro, colhendo os frutos eleitos para prepará-los para o arrebatamento. A palavra é o sol da justiça, curando esta semente,
para ser recolhida para as bodas do Cordeiro. Agora, notemos que Sodoma e Gomorra mal sabiam aquela noite que eles estavam vivendo a última hora. Deus estava tratando exclusivamente, agora, somente com Ló e sua família. Naquela hora, nenhum sodomita sabia que a coisa estava tão perto, estava tão próxima. Nenhum sodomita sabia, nenhum antediluviano que blasfemava e zombava do próprio comportamento dos animais sabia que o juízo estava caindo. Você pensa que o mundo de agora sabe? Se soubessem, correriam todos para Cristo, correriam todos para a palavra, saíam todos de suas locas religiosas, de suas muralhas, sairiam todos de suas próprias sombras e viriam para Cristo, abraçariam a palavra do último dia, dariam as suas vidas, fariam como aquele homem que descobriu o tesouro no campo, venderia tudo, pagaria todo o preço, sofreria tudo, renunciaria a si mesmo, às tradições, e compraria o campo porque há nele um tesouro. Comprar aqui é sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra. Mas eles não sabiam. Lá no Egito, mesmo vendo o sinal exposto na casa do israelita, eles zombavam. As casas, tendas dos israelitas tinham o sangue exposto nos umbrais de suas portas. Eles sabiam que havia juízo? Não sabiam. Eles continuaram zombando. Eles continuaram escarnecendo. E Paulo disse que nos últimos dias viriam escarnecedores de quê? Escarnecedores da mensagem. Viriam escarnecer a mensagem. Olhando para Cristo, eles viveram naquele dia, aqueles que tinham, assim diz o Senhor, aqueles que estavam advertidos pelo profeta, aqueles que tinham lugar para a voz de Deus em seus corações, estavam olhando para Cristo, mesmo naquele tempo, mesmo no tempo de Moisés, estavam olhando para o sinal, crendo no sinal, olhando para a arca, crendo na arca. Quantos entraram nela? Quantos estavam sob o sinal? Estamos olhando para Cristo e vendo suas grandes obras, mas quantos têm entrado em Cristo? Quantos têm entrado em Cristo para que se cumpra aquele que, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós? Oh, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos.
Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e superno, de amor sempre terno, e chama-se Deus. Eu creio num ser que teve o poder de anjos criar, em uma expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio num ser, senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio num ser que faz florescer os campos e os prados, acalma as procelas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Eu creio num ser que faz renascer as ervas do solo. O sol faz luzir e a chuva cair para sábios e tolos. Eu creio num ser fiel no dizer, no agir e no pensar. É justo e bondoso, é rei amoroso, ó glória sem par. Eu creio num ser que faz perecer o império do mal, destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal.
Eu creio num ser que deu a morrer seu filho Jesus, o qual padeceu, seu sangue verteu por nós lá na cruz. Eu creio num ser que ensina a vencer a vil tentação, com força capaz detém Satanás na eterna prisão. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É vivo e eterno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Sem dúvida alguma, ouvintes amados, eu creio que cada um de nós quer se aproximar mais de Deus. Ai daquele homem, ai daquela mulher que não sente a necessidade de se aproximar mais de Deus cada dia. Isto porque, assim como o afastamento é progressivo, segundo as Escrituras, também a aproximação é progressiva, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. O mundo busca o seu auge, o seu apogeu, e nunca está satisfeito. Sempre quer mais, sempre quer uma coisa nova, sempre quer mais, porque aquilo não lhe serve mais. Nós estamos aprendendo, através da mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o que devemos fazer e como fazer. O que devemos fazer como cristãos e como fazer aquilo que nós devemos fazer. Isto é profundo, isto é necessário, mais do que tudo, para aquele que sinceramente procura adorar a Deus. Nós temos exemplos nas Escrituras, exemplos como o de Caim e Abel. Ambos estavam adorando a Deus, mas um soube que devia e como devia fazer. Caim estava adorando ao Senhor. Ninguém pode dizer que Caim estava adorando a Satanás. Bem como ninguém pode afirmar que o mundo de hoje não está também adorando a Deus. Mas vejam a diferença. Vejam o que sucedeu através das Escrituras. Nós podemos constatar que Caim não sabia o que devia fazer e nem tampouco como fazer. No entanto, Abel soube o que devia fazer e como fazer. É claro, isto por revelação do Espírito Santo, coisa que não depende de nós, na verdade, em um sentido, porque ninguém vem se o Pai não trouxer, se o Pai não enviar, disse Jesus. Inegavelmente, as Escrituras mostram para nós que existem aqueles cujas sementes são predestinadas desde antes da fundação do mundo pela onisciência de Deus,
o Senhor já escreveu seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E são justamente estes aqueles que ficam sabendo o que devem fazer e como fazer. Deus quer ser adorado. Temos meditado nesta frase da mensagem Estatura de um Varão Perfeito do 7º anjo de Apocalipse, e temos sentido uma responsabilidade muito grande. E eu creio que cada pregador, cada pastor, cada evangelista e mesmo os diáconos que ajudam a manter a ordem da igreja, nesse instante, devem sentir comigo esta responsabilidade. Deus quer ser adorado. E o povo adora a Deus através da nossa direção. O povo adora a Deus através da nossa liderança. O povo adora a Deus através da nossa ministração, através daquilo que nós estamos ministrando. É por isso que Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Oh, que responsabilidade muito grande. Alguém disse para o irmão Brana: eu gostaria de ministrar. Ele disse: ó, irmão e irmãs, grande é a responsabilidade que acompanha o ministério desta classe, porque Deus vai pedir conta do sangue de cada um por cada palavra. Nós que estamos diante de um grupo, quer seja ele grande ou pequeno, numeroso ou de um pouco número, apenas 2 ou 3, ou 4, 5, ou 10 ou 30 pessoas, devemos pensar nesta responsabilidade, porque no dia de juízo nós havemos de dar conta de tudo que nós temos ensinado, de tudo que nós temos pregado e de toda maneira que nós temos levado o povo a cultuar a Deus. Deus quer ser adorado, mas Ele quer ser adorado no seu devido plano. Ele quer ser adorado como foi adorado por Abel. O nosso culto tem que se harmonizar com o plano de Deus. Pouco adianta minha eloquência, pouco adianta eu fazer o povo chorar e se emocionar. Qualquer um artista faz isto. Mas eu quero saber é se eu estou levando o povo a uma verdadeira adoração. Se eu estou levando o povo a fazer o que deve fazer, ensinando-o como deve fazer aquilo, como deve adorar a Deus. Alguém pode dizer: mas Jesus já nos ensinou que é em espírito e em verdade. Perfeitamente. Mas você sabe que a expressão do corpo mostra perfeitamente o estado do espírito. Aquilo que nós expressamos através do corpo mostra a natureza do nosso espírito, que é a alma, mostra o que está dentro de nós. E não é porque estamos em liberdade diante de Deus que nós podemos abrir a nossa boca para proferirmos qualquer espécie de louvor, qualquer música conjecturada, bolada conforme a expressão do mundo. Não, nós temos aprendido assim: Deus quer ser adorado, e ninguém podia discutir naquele dia. Eu quero saber se eu visse aqueles 2 cultos, o de Abel e de Caim, enquanto ambos estavam cultuando, oferecendo o altar a Deus. Eu quero saber se eu tinha discernimento para saber qual deles estava harmonizando com o plano de Deus, porque ali estava Caim
com um culto lindo e maravilhoso, um culto cheio de flores, um culto cheio de legumes, um culto cheio de frutas. Mas o pecado não tinha sido frutas, o pecado tinha sido sangue, foi corpo. E somente o sangue podia harmonizar naquele instante. Ah, meus irmãos, povo de Deus, nesse instante, a responsabilidade aumenta sobre os nossos ombros. Deus quer ser adorado. Não é qualquer coisa que serve, não. Houve um rei que fez escudos de bronze para Deus. Ah, Reboão trocou as coisas de ouro. Agora o bronze naturalmente bem trabalhado, que coisa linda, vai substituir perfeitamente. Não, o bronze não pode substituir o ouro. O ouro tem um significado, enquanto o bronze tem outro significado. O ouro quer dizer pureza, o ouro quer dizer eternidade, mas o bronze quer dizer julgamento. E é justamente o que estava caindo sobre aquele povo, e é justamente o que estava caindo sobre aquele rei, porque estava oferecendo uma coisa que eles pensavam que estava certo, mas estava completamente errado. E aquilo estava apontando para um julgamento. O culto de Caim estava mostrando um julgamento sobre ele. O julgamento temporário cairia sobre ele, e ele assassinaria seu irmão, ao invés de se converter. Agora você leia a história da igreja e aguarde o que vai acontecer dentro em breve, e você verá o mesmo ódio, o mesmo julgamento sobre aqueles que não sabem como devem adorar. É a ira, é a cólera e não outra coisa. A palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está procurando preparar através da sua palavra. Veja de que maneira Deus preparou um povo. Quando Ele queria preparar o seu povo para um novo evento, veja o que Ele fazia. Ele mandava um Noé construir uma arca. Ele mandava Moisés levar o povo a expor o sinal. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez, que você ficará sabendo o que Deus está fazendo. Veja o que Deus fez, e nós ficaremos sabendo o que Deus está fazendo hoje. O profeta Amós disse que ele não faz coisa alguma sem antes de tudo anunciar aos seus servos, os profetas. Se você crê no arrebatamento, então você crê que é uma coisa que Deus vai fazer. E ele poderia chocar com a sua palavra. Ele poderia chocar por causa das opiniões públicas. Chocar com a sua palavra, com o seu plano, e deixar de avisar os seus servos profetas? Jamais. Alguém diz: bom, mas a segunda vinda de Jesus já está avisada na Bíblia. A primeira também estava no Velho Testamento. E veja quem foi que rejeitou a Jesus quando ele veio. Veja quem foi que rejeitou a João Batista, o precursor, quando ele veio. Foi justamente aqueles que tinham as Escrituras, que anunciavam a vinda do Messias nas suas mãos. Foram eles quem rejeitaram. Foram eles quem levaram-no à cruz. Nós também não estamos incorrendo no mesmo perigo? Ou tudo vai bem para nós? Eu desafio a todos os pastores, eu desafio o mundo chamado cristão. Porventura podemos dizer que tudo vai bem?
Porventura a igreja de hoje está sendo uma sunamita? Se ela disser que vai tudo bem, ela tem que estar caminhando para o lado do profeta. Porque quando a sunamita disse que tudo ia bem, ela estava caminhando para onde estava o espírito de Elias. E como a igreja pode dizer que tudo vai bem, estando se distanciando cada dia mais do espírito de Elias? O espírito de Elias é repreensão. O espírito de Elias não é pano quente. O espírito de Elias é repreensão à mulher. Veja, Elias e Jezabel, João Batista e Herodias, Brana e a igreja do século. Esse espírito de Elias. Analise as escrituras, à luz da palavra, e veja se isso não está acontecendo. Ó povo de Deus, vamos dizer que tudo vai bem, com as nossas filhas seminuas sendo cobiçadas 100, 200, 300 vezes por dia. Vamos dizer que vai bem, com os nossos filhos contrariando a palavra de Deus. O que foi que Jeú disse para Jorão? Jorão veio perguntar para ele se havia paz. Ele disse: paz? Como pode haver paz com as feitiçarias e a prostituição de sua mãe? Não. Vamos abaixar a nossa cabeça. Vamos inclinar. Vamos dobrar os nossos serviços diante da verdade. Como posso eu, como pregador da verdade, dizer que tudo vai bem? Tudo vai bem, tudo vai bem. Jamais poderia ir bem. Você jamais poderá, moça, pensar num futuro sólido, num lar de confiança edificado na rocha, se você não estiver na palavra de Deus. Leia São Mateus capítulo 7. Vai lendo, passa o versículo 23. Veja qual foi o homem que edificou a sua casa na rocha. Foi aquele que ouviu estas palavras e a praticou. Como podemos nós pensar em coisas boas para amanhã, quando estamos numa falsa adoração? Se estivermos numa falsa adoração, fique sabendo, haverá um progresso. Mas leia Gênesis e verá qual o resultado daquele progresso. Caim progrediu depois. Caim foi pai daqueles que se evoluíram, que se civilizaram. Mas veja depois o que veio, que foi que aquela civilização atraiu sobre o mundo. Foi o dilúvio, e é o mesmo que esta de hoje vai atrair sobre o mundo. Fogo, 2 Pedro capítulo 3. Se você quer tampar minha boca por causa desta verdade, homem, fique sabendo que antes disso taparam a de Pedro, mas no entanto ela está ecoando aí, ela está debaixo do seu braço e você não sabe. Leia 2 Pedro capítulo 3, é fogo para este mundo. E onde estará você? Onde estaremos nós? É tempo de voltarmos para Deus, ou nunca mais. Se não clamarmos hoje por misericórdia, com desespero pela luz da palavra, amanhã nós vamos clamar para os montes caírem sobre nós. Amanhã nós vamos pedir para os nossos edifícios belos caírem sobre nós. Amanhã nós vamos saltar dos nossos aviões. Amanhã nós vamos soltar bombas sobre nós. É isto que vai acontecer. Volte para Deus. Porque nada adianta sem Deus, nada adianta sem a palavra, sem a revelação. Oh, meu eterno Deus, completa esta mensagem no meu coração. Eu quero ser um verdadeiro adorador, e creio que todos os meus ouvintes querem ser também verdadeiros adoradores. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, unge esta palavra, e que ela possa ficar ecoando em cada coração, produzindo o seu verdadeiro efeito. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.
Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, quando desejo de amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Como eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morreste na cruz para mim. Se mais eu pudesse, desejo melhor de cantar com alma humilhada, Jesus, te adorar. Renego os prazeres da vida de aqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Se mais eu pudesse, eu desejo melhor te louvar com justo entusiasmo, Jesus, te exaltar. Ó, toma, te peço, meu vil coração, que humilde te entrega na grata oração. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse
será o cantar. Anda só para frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta com vida, ó crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do Deus Salvador. Canta com vida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta quando medroso está.